Olá pessoal, nesse vídeo, continuando o estudo da eletrodinâmica, vamos falar da primeira lei de Ohm e da potência elétrica. São duas equações. Relembrando as quatro grandezas importantes da eletrodinâmica: corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, potência elétrica e suas unidades de medidas. A primeira lei de Ohm e a equação da potência elétrica vai relacionar essas grandezas. Uma coisa importante é lembrar o seguinte, que a resistência, o R, de um condutor, ela é sempre constante para o mesmo material. Então, se você estiver resolvendo um problema de um determinado material, achou a resistência no item A, por exemplo, e o problema tem item B, item C, esse valor do R não muda mais. E outra coisa importante é que a tensão e a corrente elétrica são diretamente proporcionais, já discutido em vídeos anteriores. O que isso quer dizer? Se você tem um aparelho ligado em 110 volts de tensão elétrica, ele vai estar sendo percorrido por uma certa corrente elétrica. Se você ligar em 220 volts, ou seja, o dobro, ele vai ser percorrido pelo dobro de corrente elétrica. A primeira lei de Ohm, famosíssima equação da eletricidade, ela está relacionando a resistência, a tensão e a corrente num determinado material. É a famosa U igual a RI. U, tensão, igual a resistência vezes a corrente. Nos livros, geralmente, vocês encontram ela nesse formato. Eu estou escrevendo aqui ela em 3 formatos diferentes para ficar mais fácil para vocês. U igual a R vezes I. Se eu quiser calcular o R por essa equação, o I passa dividindo. E se eu quiser calcular o I, a corrente, por essa equação, o R é que passa dividindo. Mas lembrem sempre dela, U igual a RI. A partir dela é fácil lembrar das outras. É sempre uma divisão. E o U está sempre em cima nessa divisão. Essa é a primeira lei de Ohm. Essa equação que está relacionando resistência, tensão elétrica e corrente elétrica. E a equação de potência, potência igual a U vezes I. Potência igual a tensão elétrica, lembra que U, tensão elétrica, vezes a corrente elétrica. Geralmente vocês encontram essa equação nesse formato. Pela mesma forma anteriormente dito, se a partir dessa equação eu quiser calcular o I, só passar o U dividindo. Ou se eu quiser calcular o U, só passar o I dividindo. Lembre, são duas divisões, sempre com o P em cima. Essas duas equações aqui, primeira lei de Ohm e potência elétrica, são importantíssimas na eletricidade. Repara que nas duas, a tensão e a corrente estão nelas. A primeira lei de Ohm basicamente vai falar da resistência e a equação da potência vai falar da potência. Na prática, essa equação é até mais importante do que a primeira lei de Ohm. Porque numa situação nossa no cotidiano, vocês sempre vão saber a potência do aparelho, os watts, está marcado em todos os aparelhos, e você sabe se ligou numa voltagem, numa tensão elétrica de 110 ou 220 volts. Tem como você calcular a corrente. Exemplos de uso dessas equações. Primeiro exemplo, um condutor ôhmico ligado em 200 volts é percorrido por uma corrente de 0,4 amperes. Se vocês tiverem dúvidas, 200 volts, 0,4 amperes, olhe nessa tabela. Volts é a tensão elétrica, amperes é a corrente elétrica. Ou seja, eu tenho a tensão elétrica, U, e tenho a corrente elétrica, UI. Tensão elétrica é 200 volts, corrente elétrica é 0,4 amperes. Qual a resistência elétrica desse condutor? Eu quero saber o R. Vou na primeira lei de Ohm, direto, R igual a U dividido pelo I. Foi o que eu fiz aqui.
200 dividido pelo 0,4. Vocês vão ter um valor de 500 ohms de resistência elétrica. Lembra? Unidade de resistência elétrica, ohms. Esse valor agora é constante. Item B. Se ligarmos esse mesmo condutor em 300 volts, que corrente o circulará? Como que eu sei que o R é constante? Aqui está dizendo condutor ôhmico. Podia estar escrito um condutor de resistência constante. Mas condutor ôhmico quer dizer que segue a primeira lei de Ohm. A resistência é constante. Então o R eu já sei que vale 500. E ele te deu um novo valor de tensão elétrica, 300 volts. Não é mais 200, agora é 300. Então, se eu aumentei a tensão, com certeza vai aumentar essa corrente elétrica. Quero achar o valor da corrente elétrica. I é igual a U dividido por R. I é igual a U dividido por R. U é 300, o R é 500. 300 dividido por 500 dá 0,6 amperes. Podem reparar, deu mais. E no item C, eu quero uma corrente de 0,25 ampere. Sob qual tensão temos que ligar esse condutor? Agora eu tenho uma corrente I. E lembra que o R é aquele valor fixo, 500 ohms. Eu quero saber U. Direto, U igual a RI. Quero saber U igual ao R, 500 vezes o I, 0,25. Multiplicando, isso dá 125 volts. Repara que em nenhum momento usei a equação da potência. Por quê? Só usei a primeira lei de Ohm. Em nenhum momento falou em watts. Se o problema não falou em watts, esqueça a equação da potência. E aí jogando com as três formas da primeira lei de Ohm. Ler o problema com atenção e sempre descobrir qual é a pergunta. Qual é a resistência, qual é a corrente, qual é a tensão. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo. Ao ligarmos uma lâmpada em 110 volts, percebemos uma corrente de 0,22 amperes nessa lâmpada. Qual é a corrente que vai passar por essa lâmpada se eu a ligar em 220 volts? Em vez de ligar em 110, eu vou ligar em 220. Não precisaria fazer todos esses cálculos que eu fiz aqui. Era só lembrar desse detalhe. A tensão elétrica U e a corrente elétrica I são diretamente proporcionais. Então, eu já até coloquei aqui embaixo. Ó. Lembrando que corrente e tensão são diretamente proporcionais, podíamos resolver esse exemplo pensando que se a tensão é 220, isso é o dobro de 110 que ele está pedindo. Portanto, a corrente tem que dar o dobro de 0,22. 0,44. Nem precisaria de conta. Dobrei a voltagem, dobrei a corrente. Direto. Podia resolver. Se vocês quisessem fazer um cálculo, teria que ser da seguinte forma. Eu sei que quando a tensão é 110, a corrente é 0,22. Com isso, eu tenho como descobrir a resistência. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Vamos descobrir a resistência. O 110 dividido pelo 0,22. Isso dá 500 ohms. Lembra que esse valor não muda mais. Agora, vocês pegam esse 500 ohms como R, pegam o 220, que era a tensão pedida, de novo, pela primeira lei de Ohm, I igual a U sobre R, vai na equação da primeira lei de Ohm, I igual a 220 dividido por 500, vocês achariam 0,44. Muito mais complicado. Um exemplo como esse, uma situação como essa, é para resolver direto. Se 220 volts é o dobro de 110 volts, a corrente tem que dar o dobro também, 0,44. Muito mais rápido, muito mais fácil. O terceiro exemplo é o do chuveiro. Um chuveiro ligado em 220 volts, geralmente chuveiro é ligado em 220 volts, dissipa 4.400 watts de potência. Agora está falando de potência. Qual é a corrente que circula nesse chuveiro? E qual o valor de sua resistência elétrica? Eu disse que essa equação na prática é até mais importante por isso. Geralmente, quando vocês pegam
um aparelho elétrico, vocês sabem a potência dele. E ele está ligado em 220. Quero saber a corrente. Temos a tensão 220 volts, a potência 4.400 watts. Não temos o valor da corrente e da resistência. Para achar a corrente, lá na equação da potência, a corrente é P dividido por U. Eu tenho a potência, tenho U, divide 4.400 por 220. O chuveiro ele é percorrido por 20 amperes, uma corrente alta. E se eu quero achar o R, aí eu tenho que ir na primeira lei de Ohm. Quero achar o R, U dividido pelo I. U dividido pelo I, U 220, o I que eu achei, eu vou achar a resistência do chuveiro. Na prática, o importante é nós descobrirmos a corrente. Corrente, potência dividido pela tensão. Por isso que isso é super importante. No nosso dia a dia, saber o valor da resistência elétrica do chuveiro ou de qualquer aparelho elétrico não tem grande importância. Mas saber a corrente, sim. 20 amperes é uma corrente alta. Por isso que eu fiz aqui exemplos de vários aparelhos, corrente que percorre esses aparelhos. Uma lâmpada, uma TV, uma torneira. Todos eles nós vamos usar I igual a P sobre U. Lâmpada de potência 80 watts ligada em 110 volts. Para achar a corrente, divide os watts pelos volts, sempre. TV de potência 400 watts ligada em 110 volts. Sempre divide os watts pelos volts, para saber o valor da corrente. Torneira elétrica de potência 2.500 watts ligada em 220 volts. Sempre divide. Aqui, na verdade, seria 2.400. Sempre divide os watts pelos volts. Repara que para uma lâmpada a corrente é baixíssima, 0,072 amperes. Lembra que para o chuveiro tinha dado 20 amperes. Para a TV, 3,63 amperes. Ainda assim, é uma corrente baixa. E para a torneira elétrica, 10,9. Já é uma corrente alta, 10,9 amperes. Ainda assim, está bem distante da corrente do chuveiro. Para qualquer aparelho elétrico que você tiver em casa, você pode calcular a corrente que circula nele. Só dividir os watts, a potência dele, pelos volts. Os volts geralmente é 110 ou 220. E complementando esse exemplo 4, fiz essa observação final. Suponha que vocês ligarem esses três aparelhos no mesmo disjuntor. Disjuntor serve para quê? Para controlar o valor da corrente elétrica. Não ter uma corrente muito elevada na sua casa pode provocar um curto-circuito, um incêndio. Então, se ligarmos os três aparelhos anteriores, a lâmpada, a TV e a torneira elétrica, num mesmo disjuntor, qual o valor mínimo desse disjuntor que devemos colocar na ligação? Tem as alternativas. Só você somar esses três valores de corrente. Se vocês somarem os três valores de corrente, dá 14,6 amperes. Esse disjuntor tem que suportar isso. Então não adianta pôr um de 12, um de 13 e um de 14. Ele vai desligar. O valor mínimo tem que ser o de 15. Certo? Seria a alternativa D. E é isso que acontece na nossa casa. Vocês vão ligando vários aparelhos elétricos, as correntes vão se somando. Para que existe o disjuntor? Para quando passar um determinado valor, ele desligar, todos os aparelhos são desligados, e ele está protegendo a sua casa de um curto-circuito, de um perigo, até de um incêndio. O vídeo de hoje foi isso. Qualquer dúvida, perguntem.